Quero dar as boas-vindas também aos nossos irmãos que pela primeira vez vieram aqui. Sejam muito bem-vindos. Aos demais irmãos que fazia tempo que eu não via, mais uma vez, você é muito bem-vindo, irmão e irmã. E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, todos são muito bem-vindos a esse momento conosco. E é claro, cada membro dessa igreja, amém? Meus irmãos, vamos orar para a gente mergulhar aqui sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar com você e quero mergulhar aqui num texto de Isaías hoje, um texto lindíssimo do profeta Isaías. Vamos pedir para que Deus fale conosco, amém? Água para mim, meu amor, por favor. Água. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore agora, pedindo para que Deus fale ao seu coração. Amado e soberano Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem, ó Deus, estendido a tua mão de misericórdia, de graça, sobre as nossas vidas, e não somente sobre nós, mas sobre tantas vidas. Ó Deus, agora que os teus olhos estejam abertos aqui a essa igreja, e a cada alma que te teme, que te adora, e que realmente deseja ser abençoada e salva e liberta. Ó Deus, que o Senhor, que não dorme, que não cochila, que não vacila, possa realmente contemplar essa vida e abençoar, Pai, cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, cada família aqui presente, cada alma, Senhor, que o Senhor uniu a nós, e não somente os que estão aqui, mas te pedimos também por todos os nossos parentes. Te pedimos, ó Deus, pela nossa cidade, pela nossa região, pelo nosso estado e pelo nosso país. Tenha misericórdia, Pai, do teu povo. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia também das outras nações, papai. Em especial da Venezuela, que tem sofrido tanto nesses últimos dias. Senhor, agora fala conosco e abençoa-nos, Pai, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu perdão, com o Teu amor, e que realmente o Senhor possa ser manifesto na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Contempla a vida deles e ajude-os e ajude-nos na nossa caminhada. É assim que eu oro, é assim que eu te suplico, é assim que eu imploro, pedindo. Fala conosco, Pai, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa semana aconteceram duas coisas assim bem importantes no mundo. Uma delas foi a comemoração da independência americana, 250 anos de independência. E uma outra coisa que aconteceu também foi também uma excomunhão no catolicismo romano, de 4 bispos ultraconservadores. Você deve ter visto isso, não? As mídias, as redes sociais falaram muito sobre isso. Eu estou citando esses dois acontecimentos porque
tem a ver com o nosso Ocidente, tem a ver com a parte do mundo que nos afeta diretamente, né? Pode ver que querendo ou não, a influência americana ela é imensa no mundo e inclusive no Brasil. E a influência do catolicismo também é grande no Ocidente e também no Brasil. E por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque a independência americana e os Estados Unidos, de uma forma direta ou indireta, mesmo que nós tenhamos algumas críticas ou muitas críticas aos Estados Unidos, a gente também pode dizer uma coisa, que é um país diferente no que se diz respeito no mundo. É um país que, eu diria, tem ajudado muito na história da humanidade. Porque, querendo ou não, a bandeira da liberdade e da democracia foi esparramada, né, no Ocidente e, de uma forma geral, no mundo, em virtude desse país. E por que eu estou citando eles, irmãos? Porque podem ver que é um país de imigrantes, e quando um imigrante vai para lá e tira a sua cidadania e constitui a sua família lá, ele é muito bem recebido. E por ele ser muito bem recebido, ele defende aquele país e se torna um patriota. E admitamos, dá dor de cotovelo ou não do patriotismo americano? Dá ou não dá? Dá. E as faculdades americanas, dá dor de cotovelo ou não dá? Dá. Ou seja, os Estados Unidos é um bom modelo para a gente aprender muitas coisas. E dizem os estudiosos que tudo isso aconteceu nos Estados Unidos por causa do protestantismo. Ou seja, eles têm a Bíblia como o livro de fé, regra e prática deles. Então, pastor, o senhor está dizendo que os Estados Unidos é perfeito? Claro que não, meus irmãos, claro que não. Pelo amor de Deus, lá também tem muitos erros, também tem muitas distorções, mas em meio a tudo ainda é um país que pode, eu diria, ser muito útil para muitas pessoas. E quando eu falo, né, e faço a minha crítica também, vocês recordam que o ano passado houve o assassinato do Charlie Kirk. E podem ver, políticos são iguais em qualquer cultura, irmãos. Ao invés de um culto fúnebre, foi o que aquilo? Foi um showmício fúnebre. Horroroso. Porque usaram da morte de um homem de direita para fazer defesas políticas. Ou seja, políticos são iguais, tá bom, meus irmãos? Isso no mundo todo, até nos melhores lugares do mundo, políticos são assim. Mesmo onde haja, né, um tapete, ou seja, uma base protestante, políticos são iguais, não mudam na história da humanidade, tá bom? E por que eu estou falando sobre esse acontecimento e o outro que eu mencionei há pouco? Porque uma democracia, guardem essas palavras que não são minhas, mas a democracia, ela ainda é o melhor sistema de governo que existe. E os Estados Unidos nos ensina o que é ter um país democrático, o que é ter liberdade de expressão, o que é você poder ter voz. Podem ver que hoje, né, nós batistas, uma das bases batistas é a liberdade de expressão. Isso, lá nos Estados Unidos, isso é muito, muito precioso. As pessoas têm voz, elas falam, não necessariamente elas são ouvidas. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, mesmo sendo um país muito bom, tem os seus defeitos. Mesmo sendo um país muito bom e estando anos e muitos anos, décadas
na frente do Brasil, e admitamos, meus irmãos, não sei quantos anos-luz os Estados Unidos estão do Brasil, isso é um fato. Somos uma nação muito abençoada por Deus, mas no que se diz respeito à democracia, a gente tem que aprender muita coisa, né? Precisamos. Eles são ainda uma referência. Mas o que eu queria dizer mesmo era uma frase de Winston Churchill, que disse o seguinte, que a democracia, abre aspas, democracia é o pior sistema de governo, vírgula, exceto todas as outras formas que já foram tentadas. Fecha aspas. Winston Churchill, grande líder inglês, disse essa frase em 1947, em um discurso dele, que a democracia é o pior sistema de governo, exceto todos os demais. Ou seja, se a gente reclama da democracia, ela ainda é melhor do que uma monarquia, ela é melhor do que muitos outros sistemas de governo. E por que eu estou citando os Estados Unidos, voltando para eles? Porque percebam, irmãos, eles são religiosos. O presidente americano diz ser protestante. Mas aí eu te pergunto, os americanos atualmente, eles continuam conservando, de fato, o protestantismo na raiz? Ou eles são protestantes nominais? E aqui é onde eu quero chegar, por isso que eu citei esses dois acontecimentos. O primeiro, a independência de 250 anos americana, porque é uma nação admirável, é uma nação modelo no que se diz respeito à tecnologia, à economia, à própria democracia, à distribuição de poderes lá, a maneira que eles sabem lidar com os empresários, né, agora com as big techs, ou seja, e até com o mundo. Mesmo eles sendo xerifes do mundo, eu prefiro ainda uma influência americana do que uma influência, por exemplo, islâmica. Podem ver nos mundos ou nos países onde a influência islâmica chega, é outro tipo de sistema de governo opressor, retrógrado, né, para não dizer muitas vezes antidemocrático. Mas voltando, aonde eu quero chegar aqui nessa fala? Essas coisas que acontecem nos Estados Unidos, mesmo que eles tenham o nome de protestantes ou país protestante, se nós não nos mantivermos no verdadeiro espírito protestante, a gente só tem um nome e não é mais, de fato, um defensor daquela fé. Então, cuidado com essas questões, porque eu posso ter um nome de estar indo, mas não estar vivendo na essência. E eu estou falando sobre isso porque o título da minha mensagem hoje é Convertido ou Convencido? Uma pergunta. Somos convertidos ou somos convencidos? Hoje, assim como no Brasil, nós temos muitos católicos nominais. Nos Estados Unidos, predomina o protestante nominal, ou seja, ele só tem nome. Agora, pasme, nesses últimos 40 anos no Brasil, se você é convertido nesses últimos 20 anos, talvez você conheceu muito convencido protestante. Nesses últimos 40 anos, e principalmente nesses últimos 30 anos, com o surgimento e o advento do neopentecostalismo, o que tem tido hoje no mundo protestante é o convencimento, e não a conversão. Então hoje nós brasileiros, e aqui eu estou me dirigindo a nós, protestantes, e em especial a minha igreja, é óbvio, mas fazendo uma avaliação de caso aqui, hoje muitos se dizem protestantes, mas não são. São protestantes nominais.
não são protestantes convertidos. Então guarde isso, porque isso vai fazer total diferença na compreensão da mensagem de hoje. E por que eu estou falando sobre isso? Porque assim como os Estados Unidos perdeu a sua essência, hoje a igreja brasileira está também sofrendo do mesmo mal. As pessoas, elas são convencidas do protestantismo e não convertidas ao protestantismo. E aqui, quando eu uso o termo protestante, é para mostrar que nós somos diferentes dos católicos, de propósito, mesmo estando debaixo da cristandade, porque católicos e protestantes faz parte da cristandade. Mas agora o segundo acontecimento. Então, ficou claro essa informação que eu dei? Tá bom? Guardem isso, porque vai ter tudo a ver no desdobramento dessa mensagem. E agora, voltando um pouquinho sobre o catolicismo. Como eu disse, 4 bispos ultraconservadores da Fraternidade de São Pio X foram excluídos pelo Papa Leão XIV. E aí as mídias dizem assim, eles têm que ser excluídos mesmo, porque o Papa é autoridade. Meus irmãos, deixa eu só explicar uma coisinha rápida aqui para vocês. As diferenças sempre existiram, tá bom? Essa ideia de um líder que domina sobre todos, isso nasce com o romanismo, o catolicismo romano. Mas só para vocês terem uma ideia, há aquilo que chamamos o grande cisma na Igreja Católica, que é a separação entre o catolicismo romano do ortodoxo grego, em 1054. Ou seja, houve uma grande separação. Nós, brasileiros, somos influenciados pelo catolicismo romano. Mas sabia que no catolicismo ortodoxo grego, os padres casam? Os padres casam. Sabia que no catolicismo ortodoxo russo e grego, por exemplo, eles não estão debaixo do papado de Leão XIV, por exemplo. E, pastor, então quantos grupos católicos existem no mundo? Existem muitos. Existem os católicos cópitas no Egito. Existe na Pérsia um grupo de católico também que é menor, mas são os persas. Então, meus irmãos, essa ideia, de que há um líder sobre todos, não. Isso daqui é algo, eu diria, da Idade Média para cá. Tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, depois busque a literatura de Henri Pichotte, mais conhecido por nós como Daniel Hopes, esse é o seu pseudônimo. É uma literatura maravilhosa de um escritor francês, que ele era da Academia Francesa, são obras sobre a história da igreja, é magnífico. Vocês verão o quanto muita coisa já aconteceu, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, na história do catolicismo, que é chamado cativeiro babilônico francês, sabia que teve um período que o Papa foi levado para a França, e foi levado na marra, e ali há o grande cisma do Ocidente. Nesse período, só para vocês terem uma ideia, no mundo ocidental, tinham de 2 a 3 papas. Para vocês verem as questões políticas. E por que eu citei agora aqui um pouco sobre essa questão da Igreja Católica e desse acontecimento? Presta bastante atenção. Tanto o protestantismo quanto o catolicismo, se a gente não tomar cuidado, a gente se une à política. E quando a gente se une à política, é muito fácil de convertido a gente se tornar convencido. Podem ver que na história da humanidade, isso aconteceu o tempo todo. Com o cristianismo na Idade Média, com o protestantismo na Reforma. E só para eu ir para o texto de Isaías agora. Nós batistas somos chamados fruto
não só da reforma protestante, mas de uma outra reforma que se dá chamada reforma radical. Então, você batista, lembre-se disso, você faz parte do nosso DNA da reforma radical. O que é a reforma radical? Nós queremos só Jesus, nós queremos só a Bíblia, e nós não queremos união da fé com a política. Posso ouvir glória a Deus? Um batista ou um histórico, um reformado, ele tem isso como um lema. Porque, meus irmãos, em algum momento, se a gente não tomar cuidado, a gente se envereda para um outro caminho. Pastor, então o senhor é apolítico, o senhor é contra a política? Não, não é isso. Mas as coisas têm que estar bem claras. E pastores, principalmente, precisam ser bem esclarecidos sobre isso. Eu sei que Deus faz algumas exceções. Mas quando for as exceções de Deus, a gente aceita como exceção. Mas podem ver que a regra tem virado a exceção. Ou melhor, a exceção tem virado regra. E não é para ser assim. Tá bom, meus irmãos? Por que eu fiz esse apontamento? Porque na história, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, se a gente não tiver cuidado, a gente une a fé à política. E quando vai ver, a gente é só mais um convencido religioso. E é claro aqui, meus irmãos, que há uma grande diferença entre o protestantismo e o catolicismo. Mesmo um protestantismo nominal, ainda assim é muito melhor. Mas eu diria, também se torna muito perigoso. Porque muitas vezes a gente acaba ficando confortável no nosso gueto protestante. Por que eu falei tudo isso, meus irmãos? Porque eu quero ler um texto agora com vocês. Um texto que eu quero te chocar agora. Como ficou chocado o profeta Isaías. Um texto em que abalou a vida dele. E o desejo do meu coração é que haja um abalo no nosso coração também sobre esse ponto. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Esse é o grande texto da vocação de Isaías, do chamamento de Isaías e do momento em que Isaías, de fato, passa por uma experiência de conversão maravilhoso. Isaías 6. Aqui conta a história que Isaías contempla o Eterno. Antes de ler o texto, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Quem realmente é salvo? Quem realmente é salvo? Dá para a gente dizer, Zé Lucas é salvo, a Júlia é salva, a Emílie é salvo, irmão Douglas Lira, dá para a gente afirmar isso? Temos esse direito? Quem é que pode dizer se uma pessoa é salva ou não? É a religião? Então, por que o Papa Leão XIV excomungou, literalmente excluiu os bispos? Porque eles não fizeram aquilo que o Papa queria. Percebam, olha aí onde entra as religiões, aonde entra os nossos julgamentos, aonde entra as nossas opiniões. Quem é que pode falar que uma alma é salva ou não? Quem é que pode, irmãos? Só Jesus, só Deus Pai, só o Espírito Santo. Quem mais? Mais ninguém. Pastor, mas o senhor não está sendo incisivo demais nessa declaração? Eu estou te ensinando que sobre certas questões, quem julga é Deus. E se aquela pessoa que blasfemou a vida toda, na hora da morte clamou a Jesus, Jesus vai lançá-la no inferno? Vai? Não.
Qual é a base bíblica? Porque, irmãos, o que eu quero dizer aqui não é para você ficar confortável no pecado, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que sobre a salvação da alma de alguém, nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar. Não nos dá esse direito. Nem de afirmar que ele não está salvo e nem de também afirmar, não, eu tenho certeza que ele está salvo. Meus irmãos, a gente vai ter muita surpresa lá no céu, viu? Pessoas que a gente pensa que encontraria lá e pessoas que a gente pensa que jamais acharia lá. Eu quero crer, e por que eu estou fazendo essa afirmação? Que nós podemos até deduzir, eu acho que sim, mas quem crava a última estaca é Deus. Porque quem me garante que aquela pessoa no leito de enfermidade não vai clamar por Jesus, não vai pedir perdão? Se ela clamar por Jesus, ela está salva ou não? O que diz o texto sagrado? Que aquele que me invocar estará salvo. E o ladrão da cruz foi batizado? Agora, eu não estou falando tudo isso para você ficar confortável no pecado, no erro, na ausência da igreja. Não, não é isso. Mas eu estou tentando aqui tirar os rótulos da religião. Mesmo como fruto da reforma radical, e esse radicalismo é para algumas coisas, quando entramos no campo da salvação, não podemos julgar. Não podemos. Mas nós deduzimos. É claro que quando um irmão parte em Jesus, tendo uma vida de bom testemunho, de piedade, nós descansamos sobre essa questão. Amém, meus irmãos? Porque o irmão se esforçou durante toda a sua vida, fez aquilo que a Bíblia dizia e agora dormiu no Senhor. Ou seja, eu particularmente prego que ele está salvo. Eu acredito que sim, mas quem vai dizer que entra no céu não é a igreja batista, presbiteriana, metodista, assembleana. Quem vai dizer que está lá no céu é Jesus. Amém? E por que eu estou falando tudo isso? Porque o tema de hoje, como eu mencionei para vocês, é convertido ou convencido. Só você pode se diagnosticar de todo o coração quem você é. Eu, como pastor, posso até dizer, olha, pelas tuas evidências, pelas tuas palavras, pelo teu comportamento, eu acho que você é convencido. E pastor, o senhor pode fazer isso? Claro que eu posso e devo. Eu posso e devo, porque se eu noto que um irmão está perdido dentro da igreja, é meu dever ajudar esse irmão. Porque se eu vejo que o irmão está perdido dentro da igreja, e eu não ajudo, eu posso estar favorecendo que ele se continue perdido. Agora, no momento em que eu dou o caminho, pego na mão, e a pessoa fala, não quero, pastor, aí é a pessoa e Deus. E a gente lava a mão. Amém, meus irmãos? Convertido e convencido tem tudo a ver com o diagnóstico do nosso coração. E com a nossa postura de se manter naquele caminho. Porque o verdadeiro convertido, meus irmãos, é aquele que demonstra que um dia passou pelo arrependimento pleno e total. E aquele que foi convencido não necessariamente passou pelo arrependimento, mas ele passou apenas por uma transformação na religião. O convencimento é bom para a vida, para os negócios, para a política, para o empreendedorismo, para o estudo, para a prosperidade. Ser convencido de algo é bom. Mas isso é para a vida. Logo, o convencimento é para essa vida. Mas nós não entraremos no céu por meio do convencimento. Porque mesmo que as portas dos céus estejam abertas, o nome da grande chave que abre essa porta é Jesus. Mas a mão que segura essa chave chama-se mão do arrependimento. Mão da verdadeira conversão.
E somente eu posso dizer se sou ou não. Mas aqui eu quero ler o texto de Isaías, porque Isaías 6 dá uma lição lindíssima e eu quero ler com vocês. Vamos ler? Do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluias. Esse texto é maravilhoso. O profeta Isaías já era um vaso nas mãos de Deus, mas no dia da morte do rei Uzias, ele teve a visão do trono de Deus. E eu gostaria de destacar aqui, meus irmãos, o versículo de número 5. Isaías viu a Deus, viu os serafins voando, glorificando a Deus, contemplou essa visão de glória, e ele não saiu bradando para todo mundo dizendo: eu sou especial, eu vi o rei. Qual foi a atitude dele? Ai de mim, ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido, estou acabado. Ele achou ali que ele iria morrer. E a atitude dele foi uma só: de arrependimento. Em outras palavras, ele estava agora segurando nas mãos a chave para abrir a porta da vida eterna. E ele segurou. E ele passou pela porta. O arrependimento aqui, no caso dele, foi imenso. Ele viu aquela cena e ele, com certeza, conhecia os textos. Ele já era um profeta. Percebam que ele já está profetizando até o capítulo 5. Ou seja, ele já tinha experiências com Deus. Agora ele acha que vai morrer. E o que ele faz? Ele clama por misericórdia. Porque essas palavras aqui não são outras senão: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu irei partir. Porque, irmãos, havia uma ideia muito forte entre o povo de Deus, que quem visse a Deus morria, porque a santidade de Deus consumia a cada filho. E de fato sempre foi assim, e ainda é assim. Quando Moisés pede para Deus, para ver a face, Deus disse: Moisés, eu não posso te mostrar a minha face como de fato sou, porque na hora que você me ver, você morre.
E aí Deus criou uma estratégia para Moisés. Colocou ele entre duas fendas e disse assim: eu passarei de costas, Moisés. Aleluia. Moisés viu as costas de Deus. Aleluia. Então o judeu, ele tinha medo. Por isso que quando aparece o anjo do Senhor lá no Velho Testamento, muitos acham: vou morrer. E aí não morre, e aí eles ficam assim: mas não morri por quê? Porque na realidade tudo isso eram figuras de que um dia o próprio Deus viria e habitaria aqui. Podem ver que agora Jesus nasce em carne. Jesus é Deus encarnado. E ele se fez carne, e ele caminhou entre nós. E por isso que o apóstolo João diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Aleluias! Deus passeou entre nós, mas para que Jesus tivesse nascido, ele se esvazia da sua glória e vem e se torna homem. É aqui onde entra aquilo que chamamos de Jesus sendo 100% homem, mas sendo 100% Deus. Aleluias! E ele faz isso para nos redimir, nos salvar. Mas voltando para Isaías. Isaías, então, sabendo das histórias de Moisés, conhecendo as histórias dos juízes, conhecendo a história de grandes servos de Deus do passado, falou: vou morrer, acabou, né? Game over, acabou tudo. Mas de repente ele não estava vendo a face, ele só viu o lampejo da glória. Mas qual foi a atitude dele, meus irmãos? Ai de mim, ai de mim. E aqui ele comenta: eu habito no meio de um povo de lábios impuros, sou assim. Ele categoriza os seus pecados, suas falhas. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque, em primeiro lugar, hoje eu quero falar para vocês sobre algo que eu noto nas Escrituras. Que esse episódio de Isaías 6 é o episódio que acompanha todos os servos de Deus. E queria apenas citar o próprio Isaías, citar Pedro e Paulo também. Por quê? Porque quando alguém verdadeiramente se arrepende, logo depois disso, vem sinais de Deus sobre o arrependido. Guarde isso. No verdadeiro arrependimento, Deus libera graça, Deus libera misericórdia, Deus libera salvação, Deus libera regeneração, Deus libera milagres para atrair esse arrependido à presença dele. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ele achou que ia morrer e veio agora o quê? A Bíblia mostra aqui no versículo 6, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. E essa brasa viva toca onde? Toca onde ele tinha dito que ele era falho. Podem ver que no versículo 5 diz: sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O grande pecado que Isaías tinha eram com palavras. Nós não sabemos o que ele disse de errado ou onde ele pecou com as palavras, mas era o pecado dele. Mas percebam que no momento em que ele reconhece a sua fraqueza, que ele reconhece a sua miséria, que ele reconhece a sua limitação, o serafim agora pega uma brasa viva do altar de Deus com uma tenaz, que é como se fosse um grande garfo de churrasqueiro, e vem até ele e toca nos lábios. E logo depois disso ainda ele ouve a voz de Deus dizendo para ele: a quem enviarei? Quem irá por nós? Mas perceba que também o serafim, quando toca, diz algo a ele: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Ou seja, bastou ele se arrepender. Ele se arrependeu. Ele se reconheceu. E o anjo tocou nos lábios, perdoou ele. E agora veio a vocação de Deus: quem irá
pregar? Quem irá anunciar? E aí ele diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Presta bastante atenção na construção, para que o anjo trouxesse uma brasa viva, tocasse na sua ferida, perdoasse ele precisou passar pela porta do arrependimento. Vamos lá, segundo caso. Paulo, o grande Saulo de Tarso. Saulo de Tarso indo prender cristãos. Na estrada de Damasco, quem aparece para ele? Jesus. E o que Paulo diz a Jesus naquela hora? Senhor, quem és tu? Senhor. Em outras palavras, Paulo, na estrada de Damasco, também passou ali pelo arrependimento. Porque Jesus diz a Paulo: por que tu me persegues? Paulo foi o momento mais dramático da sua vida, em que ele também, para ser curado da sua velha vida, teve que passar também pela porta do arrependimento. E podem ver que no caso de Paulo foi mais dramático ainda, porque não foi como Isaías, e uma visão, foi mais lento. Ele precisou de 3 dias na escuridão, porque logo depois dessa visão ele fica cego dos 2 olhos. Quando Ananias vai a ele e ora por ele, aí as escamas caem dos olhos dele. Percebam que durante esses 3 dias foram o período de incubação daquela experiência em Paulo. Eu não sei o que aconteceu com Paulo, mas eu posso dizer, durante o encontro que ele teve com Jesus, até aquela oração de Ananias, foi o grande momento de arrependimento de Paulo. Mais uma vez, alguém que para ser tocado, para ter sido curado das suas visões, precisou ter passado também pela porta do arrependimento. Perceba, meus irmãos, eu não estou falando aqui do convencimento. Eu estou falando aqui do arrependimento. Eu não estou falando aqui de alguém convertido, porque como eu disse, meus irmãos, todo arrependido, todo aquele que foi verdadeiramente arrependido, é a grande prova de que você se tornou um convertido. E todo convertido vive o arrependimento. Mas nem todo aquele que foi convencido vive o arrependimento. Porque o convencimento tem a ver com a mente. Por isso que eu falei que o convencimento é bom para as coisas da vida. Mas você não atinge os céus com a mente, é com o coração. Então o convencimento é com a mente, mas a conversão é com o coração. Estão entendendo, meus irmãos? Parece algo simples, mas aqui muda a história da nossa vida. E o terceiro caso que eu quero ilustrar aqui para vocês é Pedro. Porque Jesus se revela para Pedro e diz: Pedro, você vai ser pescador. Mas quando Jesus faz o primeiro milagre, o que Pedro diz para Jesus? Retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro não tinha sido acabado de ser convocado? Tinha. Agora ele começa a ver os sinais e as maravilhas e fala: mestre, não dá, mestre, não combina. O senhor é de uma outra estirpe. O senhor é de outro nível. O senhor é santo. Eu sou pecador. Percebam 3 casos de 3 pessoas que passaram pela porta do arrependimento, da verdadeira conversão. E aí, logo depois da conversão, o que acontece? E agora onde entra o meu segundo ponto. O que acontece com o convertido de verdade? Os sinais de Deus são presentes. Pastor, então o senhor está dizendo hoje que se eu realmente me converti de todo o coração, eu verei sinais? É isso. É isso.
Porque a verdadeira conversão não tem nada a ver com convencimento. Se uma pessoa passa pela porta do arrependimento verdadeiro, meus irmãos, alguma coisa vai acontecer nessa vida. Não sei como isso se dará, mas os sinais de Deus vão invadir aquela vida. E por que eu estou falando isso, irmãos, e trabalhei aqui nesse texto de Isaías? Lembra que no início eu falei sobre o povo americano? Sejamos honestos. Hoje, quando olhamos para os Estados Unidos, mesmo com toda a riqueza, com toda a influência deles, Jesus é glorificado de verdade ali? Sabia que o mundo foi evangelizado pelos missionários americanos, irmãos. Nós, brasileiros, somos frutos da evangelização americana. Nós devemos aos americanos, aos europeus. Em algumas décadas e séculos, eles se afastaram daquele caminho. Catolicismo romano, que eu mencionei também no começo. Um dia o cristianismo nasceu lá no Oriente, se espalhou para a Ásia e a Europa, e olha o que eles se tornaram, meus irmãos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não encontra o culto aos santos. A gente não encontra a figura de um papa autoritativo. A gente não encontra a adoração a ídolos, o culto a Maria. Não, meus irmãos. O que se tornou o catolicismo? Senão mais uma religião política. Percebam, meus irmãos, é muito fácil na nossa caminhada a gente se perder pelo convencimento. O convencimento pode ser a maior tragédia da nossa vida, quando se diz que é um convencimento na igreja. Lembra que eu mencionei há pouco? Para a vida o convencimento é bom. Para a política é necessário. Para a economia é importante. Para os negócios é importante. Para o empreendedorismo é necessário. Para o crescimento educacional e para a nossa cultura, ser alguém convencido de que algo é melhor é importante. Mas para Deus, ser convencido pode ser a maior tragédia da nossa vida. Porque as informações estão aqui, apenas na mente. Elas precisam escorregar para o coração. Para o verdadeiro cristianismo, Deus deseja com que passemos sempre pela porta da conversão. E por isso que eu queria concluir agora, simplesmente dizendo que a verdadeira conversão tem a ver com arrependimento. E o verdadeiro arrependimento tem a ver com a verdadeira conversão. Enquanto a gente não se arrepende de verdade, a gente não se converteu de verdade. Pense sobre isso hoje, meus irmãos. Eu não posso julgar sobre a sua salvação eterna, mas eu posso dizer uma coisa, que o verdadeiro arrependido é um convertido, e a glória de Deus, na semelhança do que aconteceu com o profeta Isaías, do que aconteceu com Paulo, do que aconteceu com Pedro, ou com milhares de pessoas, vai acontecer conosco também, em nome de Jesus. Mas se a gente não passar pela porta do arrependimento e da conversão, a gente só tem se tornado um grande convencido, e é um perigo. Aonde estamos nessa caminhada? Agora deixa eu falar sobre uma segunda coisa aqui ainda dentro disso, porque talvez um dia você foi convertido, você foi arrependido, mas a pergunta que não se cala é essa: nós nos mantemos arrependidos? Nós nos mantemos convertidos? Esse é o grande ponto.
A Bíblia vai nos chamar a essa realidade para sempre. Para sempre. O apóstolo Paulo vai falar que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, dando essa ideia do que? Eu me mantenho arrependido, eu me mantenho convertido. Quer ver um exemplo, irmãos? Quem aqui já foi batizado nas águas depois de adulto? Levante a mão, bem alto. A maioria dos irmãos, né? Quase todos. Dá para desbatizar? Desbatiza, Felipe, Natália, Emília, dá? Desbatizei, pastor. Não dá. Ou você nunca foi batizado, ou é batizado para sempre, não é assim? Existem coisas na nossa vida que não tem como voltar. Vamos lá. Se um dia eu fui convertido de todo o coração, arrependido de todo o coração, então dá para desarrepender, desconverter? Então aí que entra um grande ensino das Escrituras. Como que se chama a pessoa que sai do caminho da conversão? Como se chama? É onde nascem aquelas palavras como desviado. Porque não é que você não foi, mas agora você não preserva mais, você nega. É aonde entra o outro ensino da Bíblia chamado apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento da fé. Porque assim como um dia eu fui batizado e não tem mais como desbatizar, um verdadeiro arrependido não tem como deixar de ter passado por essa experiência, mas tem agora como se tornar um apóstata, ou seja, eu não valorizo mais, eu escolho hoje o caminho, quem sabe, do convencimento, e não mais do arrependimento e da conversão. E aí, pastor, e aí que a palavra de Deus volta ao primeiro amor, antes que seja tarde demais. Amém, meus irmãos? Guarde isso, meus irmãos. Somente haverá manifestações de Deus sobrenatural naquela pessoa que se mantém com o coração queimando a Deus, com o coração ainda no caminho de Deus, com o coração ainda no arrependimento ou na conversão sincera. E perceba, irmãos, eu estou falando tudo isso porque a porta dos céus está aberta. Deus jamais fechou para ninguém, meus irmãos. E a igreja de Jesus, ela é uma agência de Deus na terra. A igreja é um lugar de receber todo tipo de pessoas. Mas podem ver, meus irmãos, hoje as pessoas estão querendo vir para dentro da igreja e estão querendo continuar vivendo da mesma forma. Esse que é o ponto. Percebam, a doutrina do arrependimento foi substituída pelo convencimento de que agora eu, pertencendo a um grupo, eu estou salvo. E eu te pergunto, será que estamos? Lá em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito. O reino de Deus, para ele ser manifesto na nossa vida em justiça, em alegria e em paz, eu só desfruto quando eu estou no arrependimento, na conversão verdadeira. E também lá em Lucas 17, 21, Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Quem se mantém arrependido, convertido, desfruta do reino de Deus. Vamos lá, para eu fechar. Você é convertido ou é convencido? Você tem sentido a presença de Deus? Ou tudo isso é apenas mais um discurso? Agora, faça como Isaías. Lance-se diante de Deus. Peça perdão, meus irmãos. Isso não tem nada a ver comigo ou com a Igreja Batista. Isso tem a ver com você e com a sua alma.
Você tem desfrutado da comunhão do Espírito Santo? Você tem se deleitado no gozo do Espírito? Você tem chorado aos pés do Nazareno? Você tem sido visitado pelo braço eterno de Deus te envolvendo? O Senhor, Ele tem te balançado no colo quando você precisa, e quem sabe puxado a sua orelha quando você precisa? Você tem vivido desfrutando da presença dEle? Ou você está satisfeito de ser um batista? Satisfeito de vir à igreja? Satisfeito de ser um religioso? Oh, meus irmãos, ser convencido é muito pouco. O convencimento é para essa vida, mas a conversão é para a eternidade. As portas dos céus estão abertas, sempre estiveram, sempre estarão. Jesus fez isso. Ele é a grande chave mestra da verdade. Ele abre e escancara essa porta, mas a mão que segura essa chave pela fé chama-se arrependimento, chama-se conversão. Não pense que o arrependimento e a conversão é algo sacrificial sem retribuição. O arrependimento e a conversão são a maior bênção que você pode ter na sua vida. O arrependimento e a conversão pode fazer a diferença entre você desfrutar de Deus, do reino e de tanta coisa maravilhosa. Assim como Isaías foi tocado pela brasa, sendo segurada pela tenaz, sendo trazido pelo serafim, toda vez que eu e você estivermos arrependidos, como Pedro, como Paulo ou como Isaías, haverá sinais de Deus, haverá respostas de Deus, haverá milagres de Deus. E Deus fará questão de mostrar que é assim que Ele faz, porque Ele ama ver um filho arrependido. Ele ama ver um filho quebrantado. Deus não está esperando o seu sacrifício, porque se Ele quisesse sacrifício, Ele pedia. Ele quer quebrantamento, obediência. Arrependa-se, meu irmão. Arrependa-se agora, arrependa-se na sua casa, arrependa-se sempre. Busque isso na sua vida como uma grande prioridade. Eu tenho me arrependido ou não? Porque, deixa eu só falar mais isso. Uma das coisas que mais me assusta no povo de Deus é o cinismo. É o cinismo. As pessoas estão presas no pecado, dentro da igreja, e estão dizendo assim: está tudo bem para mim. Quem é você para me julgar, pastor? E eu fico vendo as pessoas não desfrutarem mais da alegria da salvação, não verem mais gozo nas coisas de Deus. E eu digo: quem está perdendo, meus irmãos? Quem está perdendo é você, meu irmão. Deus tem o melhor para você. O reino de Deus parou de fluir do seu ventre, porque o reino de Deus está dentro de nós, mas só está dentro de nós quando estamos arrependidos. E a pessoa está ali cínica, fria, que nem uma pedra de gelo, que nem um iceberg, e contente com a sua vida, está na carne, e a carne traz pecado, e traz erros, e a pessoa não está tudo diante dela, ou dele, e ele está tranquilo nesse cinismo. Meu irmão, isso não vai resolver. O que resolve para nós, meus irmãos, é o arrependimento. Podem ver, meus irmãos, essa era a mensagem de João Batista, essa é a mensagem de Jesus, é a mensagem dos apóstolos, é a mensagem da igreja. Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Parece que é algo sacrificial. Eu vou me acabar, pastor. Não, você não vai se acabar. É aí que você vai se encontrar. Porque fora de Deus não tem vida, só tem vida em Deus. Fora de Deus não tem vida, só há vida e vida em abundante em Jesus.
Pastor, mas eu tenho que renunciar os meus gostos? Sim, claro, porque os seus gostos e os meus gostos nos levam para o inferno, nos faz morrer. Mas os gostos de Deus nos levam a vencer e nos levam a viver a eternidade ainda hoje. Pense sobre isso. Temos sido arrependidos? Temos sido convertidos? Ou temos vivido apenas no convencimento? O arrependimento é fruto da verdadeira conversão. E o convencimento, pastor, o convencimento só te leva a se tornar alguém com remorso. Pense nisso, filho, pense nisso, filha. E que, assim como Isaías teve uma experiência com o divino, você possa ter hoje, em nome de Jesus, amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração. Quero orar com você. Pai, muito obrigado pela vida de Isaías, Senhor. Obrigado, Deus. Ajuda-nos a sermos convertidos, arrependidos. Livra-nos do convencimento religioso e de todo remorso que gera uma religião, muitas vezes cínica e, para não dizer, diabólica. Ó Deus, tenha misericórdia dos meus irmãos, das minhas irmãs, e visita-os, Pai, com a Tua bondade, com a Tua graça, e ajuda os Teus filhos, ajuda as Tuas filhas, assim como a mim, a sermos apenas uma igreja de convertidos, de arrependidos. E, Senhor, eu não sei que experiência os meus irmãos terão, mas revela-te, ó Deus, a cada um deles. Como foi com Paulo no caminho de Damasco, depois com Ananias, como foi com Pedro durante tantas experiências ao teu lado, como foi com Isaías, com os serafins. Eu não sei, Senhor, como será a jornada do meu irmão. Uma coisa eu sei, que quando nos convertermos, cada dia mais e mais, nos encontraremos logo ali na frente com o Senhor. Quando nos arrependermos de toda a mazela e todo o pecado, logo ali na frente, o Senhor mostrará a sua glória. E mostrará que vale a pena ser um verdadeiro arrependido, um verdadeiro convertido. Ajuda-nos a continuarmos nessa proposta. Livra-nos, ó Deus, do cristianismo nominal, do protestantismo nominal, e faz de nós um povo convertidos, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Visita os meus irmãos, visita as minhas irmãs, visita o meu lar, e ó Deus, quando o Senhor nos visitar, que a gente possa dizer, como Isaías disse, eis-nos aqui, envia-nos. Faça conosco o que o Senhor desejar, e cumpra a Tua vontade entre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É amanhã. A gente dá um passo hoje, e amanhã o céu se abre. Tudo muda, mas o passo começa a ser hoje, de coração inteiro. Não como queremos ou pensamos, mas como Deus quer, como Deus pensa. Amém? Muito obrigado, Moisés, Ariel, Caleb e Ebraim. E cada parente que veio aqui, né, Érica, Reginaldo, é uma alegria tê-los conosco, e o lugar de vocês estão sempre aqui, tá bom? E é isso, vamos para casa? Amém? Né, meus irmãos, quem quiser dar um passo de fé, pense sobre isso, ore, entregue tua vida a Deus, reconcilie-se com o Senhor, ou aqui na igreja, na tua casa, mas viva o arrependimento, e deixa Deus revelar a glória dele na tua vida. Como vai ser, pastor? Eu não sei. Uma coisa eu sei, você vai testemunhar. E a gente só vai se alegrar junto.
Que Deus faça de nós uma igreja de convertidos, só de convertidos, de arrependidos, aos pés da cruz, tá bom? Quero agradecer também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Dê um abraço bem apertado no irmão, na irmã, dê um abraço bem gostoso. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Um domingo de vitória para todos vocês. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe irmãos. Está encerrado o nosso culto.